E qual será a minha cor? Será que é uma tonalidade mais fria, mais quente? Vamos ver? Vamos para a prática, Rê? Vamos Aí lá. você vai mostrando pra gente um pouquinho. Isso, vamos lá? passo a passo. Bom, já estou pronta, né, Renata? Aqui Exatamente. eu tirei a maquiagem. Isso. Né? Coloquei essa capinha super neutra. É, a gente tem que ter alguns cuidados para sua coloração aí não ser afetada pelo entorno. Então, todos os clientes, seus clientes, eles usam isso. É sem maquiagem nenhuma. Exato. Coloca essa faixa no cabelo. Para a coloração do cabelo não interferir. E essa capa. E a gente neutraliza a roupa também. Então pronto, eu já estou preparada para você fazer comigo essa análise. Exato. Mas lembrando que a gente vai dar só uma pincelada aqui, gente. Afinal de contas, isso é um processo muito mais detalhado com o cliente, né? Isso, é que é muito subjetivo, né? Então a gente não é uma análise exata. Então a gente tem que ter uma atenção, um cuidado, né? A gente explica várias dimensões das cores ali, então leva um pouco mais de tempo. Mas eu percebo assim que mesmo nós fazendo essa análise rápida, né, mais objetiva, eu já vou ter a noção das cores que eu devo usar ou não. Já, né? Com certeza. Você vai entender direitinho as suas dimensões principais. Então vamos lá? Vamos lá. E qual é o primeiro passo, Rê? Primeiro passo, a gente avalia o seu contraste pessoal. Então, contraste pessoal é a diferença de tonalidades, né, de claros e escuros da sua pele, olhos e cabelos. Tá. A gente já viu que o seu contraste é de médio a baixo. Por quê? Você é toda mais clara, né? Então, o olho claro, as sobrancelhas mais claras, né? O tom natural do cabelo, um loiro acinzentado. Então, a gente já chegou na conclusão de um contraste médio-baixo. E aí, a gente tem essa certeza analisando aqui as estampas de contraste. Então, nossa primeira estampa é de um contraste baixo. Tá vendo? A diferença entre as tonalidades é bem pequena. Então, aqui é um contraste baixo frio e aqui é um contraste baixo quente. Aqui a gente já consegue ter uma dica da temperatura da Lê. Né? Quando a gente olha que é um contraste frio, fica muito mais harmônico para ela, né? Considerando a coloração de olho, de pele. Aí aqui a gente vai fazer o teste do contraste médio. Contraste médio frio e o contraste médio quente. Tá vendo como quente amarela a pele da Lê? Não fica tão harmônico quanto um contraste frio. Mas aí pensando só no contraste, né? Tanto o contraste mais baixinho quanto esse contraste médio, eles funcionam bem para ler. Agora, quando a gente pensa num contraste muito alto, que é branco e preto, aí já é demais, né? Aí aqui aquele caso que a roupa chega antes da pessoa, né? A pessoa fala, nossa, que roupa bonita, mas é só sua roupa que está sendo vista, né? A gente some atrás das roupas. Então, branco e preto, ali a gente já sabe que não é sua melhor opção de estampa. Você vê, sempre no preto. Tá vendo? E aqui, ó, um contraste alto quente. Quente não funciona, né? Tem que ser o frio e ainda assim num contraste de baixo a médio, né? Sem ser muito contrastante. Então agora a gente vai avaliar, vamos começar aqui pelas dimensões de cores. Tá. Então a gente tem nas cores, pensando no sistema de Munsell, a gente tem... Quem é Munsell? Munsell foi um cientista especialista em coloração. Hoje a gente tem Pantone, né? Então a gente tem o método Munsell. Qual é a ideia? Ele avalia as cores em várias dimensões. Então a gente pensa na matiz, né? Entre cores quentes, cores frias, que é o nome da cor. Tá. A gente pensa na profundidade, que é uma outra dimensão, entre claro e escuro. E aí a gente tem a intensidade, ou croma, que são cores mais vibrantes e intensas, ou as cores suaves e opacas. Então a gente vai avaliar em você essas três dimensões. Então vamos lá. Tá? E entender qual é a sua característica principal. Então aqui a gente vai avaliar a profundidade. Então aqui vocês estão vendo as cores escuras,
E a gente já vai contrapondo com as claras. Qual será que fica melhor, hein, gente? Olha as escuras, como pesam, como criam sombras, né? Vamos lá, passar para outras cores aqui, mas ainda escuras e as claras. Olha as claras, que maravilha que ficam na Lê. Né? Ó, escuras criam sombras, né? Às vezes marcam linhas de expressão que você não tem, criam sombras onde você não tem. Então, se a gente não quer, não é? Olha, aí quando a gente... Exatamente, ó. Maravilhoso. Mas até o que a gente não tem, ela aparece aí para nos desfavorecer, né? Mas quando a gente pensa ó, em todos os tons claros, ficam muito bons ali. Tá? Então, na dimensão de profundidade, entre claro e escuro, as claras com certeza são melhores. Aí a gente vai para a dimensão de intensidade. Ah, tá. Vibrantes ou opacas. Certo. Aí aqui, tá vendo? A gente fala que é a roupa de Abadá. Vamos pular um carnaval. Isso. Você gosta de brilho ali? Cetim, roupas acetinadas? Gosto. Tá. Qual é a ideia, né? Aqui o que a gente vai avaliar é se você segura essa intensidade toda ou se você, como a gente disse, chega um pouquinho depois da roupa, né? Gosto, mas não é assim minha favorita. Tá. Ótimo. Porque também tem a ver com personalidade, né? Então a gente às vezes quer estar numa situação, quer né, aparecer, quer ser o foco do local. Então a gente vai buscar as cores que aparecem mais. Mas depois que você descobre sua cartela, vai ser isso muda tudo de maravilhoso. figura, né? Exatamente, ela que vai te seguir. Vai te ajudar, claro, a gente nunca fica refém da cartela. Claro. Mas vamos pensar aqui, ó. Então, comparando intensas ou vibrantes e opacas. A gente percebe que fica mais harmônico as cores mais suaves do que as mais vibrantes. Tá? Apesar dela segurar essa vibração, vamos pensar aqui ó, nas cores mais frias, que a gente viu que já ficam mais interessantes que as quentes. As cores frias, intensas, opacas. Olha as opacas como trazem uma suavidade, um refinamento para a coloração da Lê, né? Apesar de você segurar, né, certas cores, se a gente pega algumas mais claras, assim, ainda que sejam mais intensas, a Lê segura. Mas as opacas ainda ficam bem melhores. Tá? Então, na dimensão de intensidade, a gente sabe que as opacas ficam melhores do que as vibrantes. Tá. E aí a gente vai para a última dimensão. A gente vai avaliar a sua temperatura. Ah, é verdade, a temperatura. Isso, então, falou sobre profundidade, intensidade, agora a temperatura. Isso. Temperatura, o que é? A gente vai avaliar o seu subtom de pele. Então, a temperatura é difícil a gente entender só olhando, né? Algumas dimensões a gente vê mais facilmente. Tá. Agora, a temperatura, a gente vai avaliar os efeitos da cor na sua coloração natural. Tá? E aí, a gente vai entender se você é fria, né? Se tem o subtom frio, quente ou neutro. A grande maioria das pessoas tem um subtom neutro de pele, tá? Mais de 70% da população. Então, a gente vai entender aí qual é o seu subtom. Aqui a gente vai sempre comparando. A análise de cores é um método comparativo. Então, a gente sempre analisa uma cor em comparação à outra. Aqui a gente tem as quentes e as neutras. As quentes, a gente percebe que o rosto fica mais amarelado. É bem sutil, mas ele fica mais amareladinho, dá um aspecto mais cansado. As neutras, elas deixam a bochecha mais corada, o lábio mais rosado. Agora, essa daqui, ó, a gente vai ver agora quente e neutra, mas um tom médio. Essa daqui não tem como não perceber. Aqui a gente tá falando da quente e a neutra. Olha a diferença, né? Aqui é gritante. A gente percebe que aqui, bochecha coradinha, né? Um aspecto de saudável, os lábios mais rosados. Quando a gente coloca a quente,
ela fica mais amareladinha, né? Não te favorece mesmo esse laranjão, viu, Ale? Né? Então você tira, você já sabe que o laranjão não está na sua cartela. A gente escolhe muita coisa intuicionalmente, tá? Então, tem coisas que você já não gosta porque sabe que não lhe cai bem. E aqui o vermelho, um vermelho mais quente e um vermelho neutro. Aqui não é tão grande a diferença como no laranja, mas a gente já percebe que os tons que são mais quentes assim, não favorecem tanto a Lê. Eu já gosto, assim, não sou muito chegada a vermelho, mas eu prefiro essa cor mais fechada. Mais fechada, assim, exatamente. E aí agora a gente vai entender se é neutra ou fria. A gente vai comparar com os frios. Então 70% das pessoas são neutras. São neutras, Aline. Então elas têm um pouquinho de quente e um pouquinho de frio na pele. Normalmente o que acontece? A gente identifica tons quentes, por exemplo, em pele, a pele é um pouquinho mais apessegada, mas tons frios na boca, ao redor dos olhos, né? Em alguns pontos a gente identifica um tom mais frio, mais azulado ou mais rosado, né? E aí provavelmente é uma pessoa que tem um subtom neutro. Entendi. Tá? E aí aqui também a gente não pode deixar de avaliar o seu tom de olho, claro, que também tem muito de tons frios e acinzentados, tá? Então a gente analisa essa parte também, tá? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem tons neutros e aqui os frios. A gente vê que os azulados, né, os que tem esse tom de lilás, caem muito bem na Lê. Que é o frio. Isso. Mas e aqui o neutro. Quente, viu, gente? Claro, né? Eu acho impressionante a Milena que tá filmando a gente e às vezes ela faz assim, ó. Exatamente. Normalmente você faz isso com a cliente de frente para um espelho, exato, né? Exato. Para cliente entendendo o que a gente está falando aqui. A gente conversou um pouquinho, né, Ale? Mas você se olhando, né? A cliente se olhando, ela já vai identificando, falando, realmente por isso que essa cor não funciona para mim, ou essa cor fica boa, né? Então, aí aqui a gente tem o rosado do neutro e o arroxeado do frio. A gente vê que o frio cai muito bem para Lê, mas o neutro também deixa as bochechas ainda coradinhas, tá? Mas qual é a ideia? Ninguém é neutro, a gente é neutro com sobrenome, então provavelmente a Lê seja uma neutra fria, é uma cartela que a temperatura é neutra, mas que ela puxa levemente para o frio. Aqui no último, para a gente comparar, neutro e frio. Aqui o frio cai muito bem, né? Um frio mais escuro assim, ainda sendo cores mais escuras. Sendo então neutra fria, clara e opaca, a gente tem a opção das cartelas de verão. A cartela de inverno também é fria, mas a cartela de inverno ela é mais intensa, ela pede contrastes mais altos e a gente viu que o seu contraste é de médio a baixo. Mas agora eu vou mostrar então a cartela inteira para vocês, pra gente chegar aqui à conclusão da cartela da Lê. Essa daqui é uma cartela que tem o subtom frio, mas as cores são bem escuras. A gente já viu que a Lê não fica bem de escuro, mas eu quero mostrar para vocês, ó. É uma cartela que é mais fria, é neutra fria, essa cartela é de outono escuro ou outono profundo. Olha como as cores ficam pesadas, né? Ela cria sombra no rosto da Lê, marca manchinha que às vezes nem tem, né? Às vezes ressalta ali as cores que não favorecem mesmo, né? Aparece mais sombra, tá vendo? Tudo muito escuro. Só que é uma cartela fria, nem por isso é a cartela certa. E aí a gente vai avaliar a cartela de verão, que é uma cartela fria, verão claro, que são as cores claras que a gente já sabe que favorecem ali. Então, olha o tom de lilás, como fica agradável para a coloração dela. Um amarelo, ainda que seja, né, a gente pensa no amarelo como uma cor quente. Principalmente para nós que somos muito branca e loira, eu acho que fica assim uma coisa...
né, apagada. Isso. Acho que, o amarelo fica lindo em morenas, em negras, né? Mas você vê que todo mundo tem o seu tom de amarelo ali. Depende do amarelo, né? Exatamente. Tá. A gente vai pensar na profundidade e intensidade desse amarelo. Tá vendo? Esse amarelo ele é mais suave, ele é mais frio, né? Não é um amarelo, não é um mostarda, né? Ele é bem mais suave, opaco e funciona também. Quando a gente pensa nos azuis, ó, azuis acinzentados, olha como caem muito bem, né? Essa cor aqui como ressalta os olhos, como ressalta a íris da Lê. Então, chegando aqui, a sua cartela. Ai, qual será a minha cartela? Qual será a cartela da Lê? A gente chegou à cartela de verão claro. Ah, então é esse. Isso. Verão claro. São cores claras, opacas e mais frias. Tá. Né? E aí, toda cliente fez análise de cores, já leva a cartelinha. Uau, que tudo! Porque eu ia perguntar pra você, mas aí como eu vou saber? Né? Porque são muitas cores. Exatamente. Né? Envolve muitas cores. Então, cada cliente ganha a sua cartelinha personalizada. Gente, e aí vai te acompanhar. Como a gente não tem memória de cor, a gente tem que levar para comparar. Então vai comprar uma roupa, vai comprar um acessório. Isso envolve também, Rê, na maquiagem? Maquiagem principalmente, que tá no rosto. Eu levo quando eu vou participar de algum programa na TV e até mesmo em casa eu vou me basear por essas cores. Isso. A gente tem aqui nessa cartela algumas opções de maquiagem, mas a gente não precisa ficar limitada a elas. Tudo que tiver legal na sua cartelinha de cores, ó, elas vão funcionar para você. E eu vi aqui também combinações. Exatamente. Aí a combinação, de acordo com a sua personalidade, né, o local que você está, você vai fazer combinações mais ousadas ou combinações mais refinadas, mais suaves. Tudo, amei. Olha só, cabelo também. Olha lá, primo Bonafini, vou levar pra você fazer. Olha que tudo! Show de bola. Amei, Rê. Ai, que bom, Ale. Não vou levantar daqui porque a gente tá com microfone e tudo. Mas obrigada, minha linda. Eu que agradeço. Deus abençoe. Esse prazer de fazer essa análise de cores. Você é linda por fora e por dentro. Obrigada. Super profissional. E a gente vê que você faz com muito carinho, muito amor Amo muito o que trabalho, eu faço. Viu? Amo muito. Parabéns. Obrigada. Gente, amei. Vocês gostaram? Então é só entrar em contato com a Renata, que ela é maravilhosa. E eu já tenho a minha cartelinha, gente. E lembre-se, hein? Se inscrevam. Toque o nosso sininho, curta, deixe o seu comentário, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Beijo, gente! Ai, que tudo!